Vocês conhecem sobre as metodologias utilizadas em pesquisas científicas? Ou até mesmo identificar nos estudos qual a metodologia está sendo empregada? Evidência científica é o conjunto de informações obtidas por meio de métodos científicos rigorosos que sustentam ou refutam uma hipótese, teoria ou prática. Essas evidências são baseadas em observações sistemáticas, experimentos controlados, análises estatísticas e revisões por pares. A importância de classificar os tipos de estudo, determinar o nível de evidência científica, avaliar a confiabilidade dos resultados, guiar a tomada de decisão, ajudar na seleção de métodos apropriados, facilitar revisões sistemáticas e meta-análises. A prática baseada em evidências integra a melhor evidência científica disponível e a experiência clínica para auxiliar na tomada de decisões em saúde. Compreender as especificidades dos diferentes tipos de estudos científicos é o primeiro passo para a PBE, pois possibilita a atualização do conhecimento dos profissionais e melhora a tomada de decisão pautada por evidências confiáveis. A pirâmide de evidência é a representação hierárquica dos diferentes tipos de estudos científicos, organizada de acordo com a qualidade metodológica, grau de confiabilidade que oferecem para a tomada de decisões clínicas e científicas. Fornece uma maneira de visualizar tanto a qualidade quanto a quantidade de evidências disponíveis. Por exemplo, revisões sistemáticas estão no topo da pirâmide, o que significa que são o nível de evidência mais alto. Agora prestem bem a atenção, pois iremos falar sobre os principais tipos de pesquisa. Pesquisa em laboratório, estudo in vitro. São estudos realizados em laboratório, utilizando células, tecidos ou órgãos isolados para analisar processos biológicos, interações medicamentosas e respostas a estímulos específicos, antes de avançar para testes em animais ou humanos. Apresentam baixo nível de evidência científica. Não refletem a complexidade dos sistemas vivos. Pesquisa em animais. São os estudos realizados em organismos vivos não humanos, como nos coelhos, camundongos e primatas. Eles permitem a investigação de processos fisiológicos e patológicos em um sistema biológico complexo, possibilitando a avaliação de eficácia, segurança e toxicidade de novas terapias. Editoriais e opiniões de expert. São estudos que incluem descrições de casos e opiniões fundamentadas na experiência clínica individual, sem o suporte de estudos sistemáticos ou dados empíricos robustos. Podem oferecer insights valiosos, especialmente em contextos onde há escassez de pesquisas mais rigorosas. Relato e série de casos clínicos. Relato de caso clínico é um estudo detalhado de um ou mais casos atendidos na prática clínica. Tem o objetivo de compartilhar experiências relevantes, como diagnósticos raros, abordagens terapêuticas inovadoras ou reações inesperadas a tratamentos. Esses são essenciais para documentar situações clínicas incomuns e estratégias terapêuticas inovadoras. Série de casos clínicos. São estudos que descrevem uma série de pacientes com características ou condições semelhantes. Tem o objetivo de documentar as intervenções realizadas, a evolução clínica e os resultados obtidos. Permitem observar a eficácia de diferentes técnicas terapêuticas, monitorando o processo de recuperação e têm um valor significativo na prática clínica. Estudo de caso controle. É um estudo observacional que compara dois grupos, um grupo de indivíduos com a condição ou doença de interesse, que são os casos, e o outro grupo de indivíduos sem a condição, que são os controles. São frequentemente utilizados para investigar fatores de risco para doenças bucais, como cárie, periodontite ou câncer bucal. Estudo de coorte. É um tipo de estudo observacional longitudinal em que um grupo de indivíduos, a coorte, é acompanhado ao longo do tempo para observar a ocorrência de eventos ou doenças. Esse estudo é útil para investigar a relação entre fatores de risco e o desenvolvimento de doenças. Ensaio clínico não randomizado. Estudo experimental em que os participantes não são aleatoriamente distribuídos em grupos de tratamento e controle. São alocados em grupos de forma não aleatória por escolha do investigador ou com base em características específicas. Pode ocorrer um risco maior de viés devido à falta de randomização.
Ensaio clínico randomizado. Estudo considerado o padrão ouro em pesquisas científicas envolve a randomização dos participantes em grupos de tratamento e controle. Ajuda a minimizar o viés e permite a avaliação mais confiável da eficácia de uma intervenção ou tratamento. Garante comparação no início do estudo, reduzindo possíveis influências externas. Tipos de cegamento ou mascaramento. Consiste em um método utilizado para reduzir viés. Simples, o paciente não sabe qual intervenção foi realizada. Duplo cego, o pesquisador e o paciente têm essa informação ocultada. Triplo cego, paciente, pesquisador e analistas não sabem qual intervenção foi realizada até o final do ensaio. Revisão sistemática e meta-análise. É o estudo que avalia criticamente e sintetiza os resultados de múltiplas pesquisas primárias sobre uma pergunta bem definida. Segue uma metodologia rigorosa, transparente e reprodutível. Quando essa revisão inclui análise estatística quantitativa combinando os dados dos estudos incluídos, ela é chamada de meta-análise.